Fala aí galera, beleza? Esse é o Psicologia Interativa e hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal, chamada Desvendando a Astrologia. Algumas pessoas que se interessam pelo MBTI, na verdade não gostam muito da astrologia, e eu até reconheço isso, pelo fato do MBTI ser uma alternativa mais científica do que a astrologia aparentemente. Mas a astrologia, ela está aí com uma sabedoria milenar, assim como também o Enneagrama. Apesar da astrologia ter sido popularizada e às vezes futilizada pelo senso comum, e apesar de não existir comprovação científica, muitos dos que são adeptos à astrologia reconhecem nela uma ciência. Isso porque a astrologia não se resume apenas aos 12 signos. Apesar de existirem 12 signos, esses 12 signos fazem parte de vários e vários planetas. Assim como no MBTI nós precisamos entender as funções, na astrologia nós precisamos entender aquilo que vai além do Sol, ou seja, Marte, Vênus, Ascendente, Lua e outros planetas. Assim, a astrologia deixa de ser apenas um mero instrumento de resumo do seu signo e passa a ser algo muito maior, onde se você estudar e se você perder o preconceito e fizer apenas um teste, você será capaz de verificar coisas a respeito da sua personalidade que talvez nem o MBTI tenha explicado com suficiência. E antes que você fale para mim que o MBTI nada tem a ver com a astrologia, eu preciso te falar uma coisa. Jung, que foi o inventor dos 8 tipos psicológicos, que é base para o MBTI hoje, apesar de hoje existir 16 ou 32 tipos, quando falamos da dicotomia assertivo e turbulento, que foi acrescentada há pouco tempo, nós ainda assim temos muito mais possibilidades na astrologia, onde fica entendido, então, que por mais que você ache que resumir pessoas em apenas 12 tipos é muito pouco, o MBTI também resume somente 16 tipos, e a gente é capaz de achar incrível isso, porque é um resumo muito bem feito. E às vezes a astrologia realmente não bate muito bem. Mas acontece que um pequeno detalhe que é muito importante é que às vezes apenas o nosso Sol e o nosso Ascendente já são extremamente diferentes. E isso explicaria, talvez através da astrologia, apesar de existirem explicações também pelo MBTI, porque algumas pessoas não se identificam tanto com seu tipo MBTI, ou porque algumas pessoas não se identificam com o seu signo solar, que geralmente é o que popularmente, no senso comum, nós chamamos apenas de signo. Acontece que a astrologia é muito maior do que isso. E eu tenho certeza que apesar de existirem pessoas que vão analisar e não vão gostar desse tipo de subjetividade, onde a ciência não está sendo tão pontual, porque parece impossível comprovar a astrologia cientificamente e ela é tratada como pseudociência, haverão outras pessoas que vão buscar essa alternativa como meio de aprender ainda mais sobre si mesmos. E eu aposto que muita gente que não acredita, assim como eu um dia não acreditei, se pegar e der uma chance e fizer um mapa astral, alguma coisa do tipo, vai ter um resultado onde vai ver que a sua personalidade pode ser muito mais do que aparenta ser, principalmente se forem análises globais, feitas por uma pessoa especializada, que entende do assunto. Passa a ser assim interessante então que nós não tentemos resumir a astrologia apenas ao signo solar. Mas aqui nesse vídeo nós não vamos tentar apenas provar que a astrologia pode ser real, mas sim partiremos de um ponto de vista neutro, onde vamos expor pessoas ISTJ e ver o signo solar delas. Depois vamos expor pessoas de Capricórnio e vamos ver o tipo MBTI delas. E depois disso encerraremos a primeira parte e faremos uma análise do que a gente pode comparar entre os signos e o MBTI. E por que no primeiro momento faremos a respeito de ISTJ e Capricórnio? Isso porque, aparentemente, ISTJs e capricornianos são personalidades muito estruturadas e muito parecidas. Aliás, se você parar para atribuir funções aos signos, você provavelmente vai atribuir a função de SI dominante e TE auxiliar. Isso porque capricornianos, para quem gosta de astrologia e para quem não conhece, para a gente trazer aqui um pouco uma ideia para as pessoas entenderem, são sempre pessoas conhecidas por serem objetivas, obstinadas e muito conservadoras. Isso é o perfil clássico do ISTJ, que é na verdade o mais conservador de todos os tipos de MBTI. Então se a gente tivesse que trazer um signo aparentemente
para o Capricórnio seria ISTJ. Às vezes eu até paro e penso e me pergunto o que Jung de repente tinha na cabeça há mais de 100 anos atrás, quando fazia as suas teorias e colocava em prática várias das suas ideias. Isso porque ele analisou o mapa astral de muitos dos seus pacientes. Então ele sabia de várias características que poucas pessoas, somente as que realmente estudam o mapa astral, têm noção sobre a astrologia, o que geralmente na mídia nós não temos noção porque falamos apenas de 12 tipos. E quando vamos ver detalhes, na verdade, você vai ver que são mais de 1000 combinações possíveis, são combinações infinitas quase dos tipos astrológicos, então não se resumem apenas a 12 tipos, e são características que batem muito. E às vezes eu fico me perguntando o que Jung fez e trouxe dentre esses tipos para ter determinadas interpretações. E penso também como ele se sentiria hoje se soubesse que a sua teoria foi utilizada para fazer um teste psicológico funcional e se tornou algo tão grande para o entretenimento de muitas pessoas e para o autoconhecimento e aperfeiçoamento e autoentendimento, né? Mas, recapitulando nosso foco, é preciso ter a noção de que o MBTI, apesar de ser compatível sim com o Enneagrama e com a astrologia, eles não têm uma compatibilidade tão direta. Mesmo que talvez Jung tenha percebido, e nós também sejamos capazes de perceber, que existe uma familiaridade direta entre alguns tipos de cada um dos estudos, ainda assim, nem sempre essa familiaridade é direta. E o que é essa familiaridade direta? É, por exemplo, o fato da gente poder comparar o ISTJ diretamente ao Capricórnio. Isso porque, se a gente for falar de uma compatibilidade, como são 16 tipos para o MBTI, 12 tipos para a astrologia e 9 tipos para o Enneagrama, nem sempre essa compatibilidade vai ser total e direta. Isso porque vai ficar faltando tipo. E mesmo que a gente trace alguma compatibilidade dos outros tipos, ela também não vai ser perfeita, mas vai ter ali uma similaridade. Ou seja, a gente vai poder encontrar características. Mas acontece que, como eu já esperava quando eu comecei esse estudo, não é possível você fazer uma compatibilidade direta. Isso porque, obviamente, o que eu já queria corroborar mesmo foi corroborado, que é o fato do Sol não ter uma compatibilidade direta com o MBTI, ou seja, o signo solar, o signo como nós conhecemos no senso comum. Mas através da astrologia é possível que a gente decifre quais aspectos influenciaram aquela pessoa para ela ser interpretada como um determinado tipo no MBTI e no Enneagrama. Ou seja, se você interpretar determinadas características através do mapa astral, é possível que você entenda a compatibilidade entre o mapa astral de uma pessoa e como isso se manifesta num tipo MBTI ou no tipo Enneagrama. Mas, como premissa básica de cada vídeo, a gente tem que trazer, antes de tudo, os arquétipos. E para falar de arquétipos, é preciso falar do tipo como modo geral. Ou seja, o signo solar sendo Capricórnio, o MBTI sendo ISTJ. Mas mesmo se tratando de ISTJ, não é ele que parece único no MBTI compatível com Capricórnio. Por exemplo, nós podemos falar também do ENTJ. Isso porque são signos que trabalham muito, têm um desempenho muito grande envolvido com o trabalho e são muito responsáveis no âmbito geral. O ISTJ pega um pouco mais para essa questão de responsabilidade, mas o ENTJ também puxa muito para a responsabilidade, para o foco no trabalho. Ou seja, há uma tendência de que signos capricornianos, ou pelo menos signos de terra, do elemento terra, e isso é muito importante porque a teoria dos elementos não participa só na astrologia, então é interessante a gente trazer aqui mais um pareamento aí para a comparação com o MBTI. E é importante a gente enxergar aqui signos do elemento terra, principalmente Capricórnio, que é regido por Saturno, vai trazer ali uma semelhança ao ISTJ, mas também ao ENTJ, beleza? Essa semelhança se ocorre pelo desempenho no trabalho, que em muitas definições vão se assemelhar muito mesmo, demais, entre os tipos, e pelo desenvolvimento de foco, de responsabilidades, de autocobrança, de liderança, de cobrança daqueles que são, de certa forma, subordinados, ou até daqueles que são acima deles, né, numa determinada tarefa, porque eles querem chegar a um objetivo e vão ter responsabilidade. Com a diferença que o Capricórnio ele tende a ser um signo conservador. Então, quando comparado ao ISTJ, possui mais sentido traçar um capricorniano
como o tipo ISTJ, mas que no âmbito geral sempre haverão mais características a serem analisadas, porque um mapa astral nunca se resume apenas ao signo solar. Agora, falando de Enneagrama, nós podemos comparar, por exemplo, o ISTJ a, por exemplo, o tipo 5, que é um tipo um pouco avarento, né? E um tipo um pouco calculista demais, né? Isso porque não é que ele seja avarento por ser miserável com os outros, mas ele é avarento no sentido de conter os seus próprios gastos, né? Porque o ISTJ é o tipo que contém gastos, contém exageros, né? E não é extravagante, não quer, no geral, é uma personalidade que não quer ficar se mostrando demais, ou gastando demais, ou curtindo demais a vida. Ele quer segurança. Então, os excessos desse tipo de personalidade são muito poucos. E quando comparamos o ENTJ a algum tipo, nós temos que comparar ao tipo 3, que é aquele que quer sempre desempenhar as suas conquistas, né? Sempre mostrar para os outros que ele alcançou, que ele atingiu, que ele tem habilidade, que ele tem projeto, que ele tem foco, né? Sempre mostrando que ele é capaz de conquistar as coisas. E isso se mostra de que forma? Porque o Capricórnio ele tem essas duas características. Se a gente for pelo lado central do Capricórnio, pelo signo solar, ou pelo qualquer ponto do mapa aí que apareça Capricórnio, se você tem Capricórnio não só, mas em muitos lugares do mapa, você provavelmente vai trazer consigo características do tipo 3 e do tipo 5. Por quê? O tipo 5 tem uma frieza emocional que é típico do signo de Capricórnio. E o tipo 3 tem um foco exagerado em metas, em mostrar que alcançou, mostrar as suas conquistas, mostrar o quanto de dinheiro conseguiu guardar, conseguiu bens serem conquistados, né? Então, se você for do tipo 3, você vai atrelar características de conquistas. E do tipo 5, características de economia e de segurança emocional, de racionalidade extremas, que são compatíveis com o signo de Capricórnio. Mas, quando nós levamos isso para o MBTI, o ISTJ e o ENTJ têm compatibilidade com o signo de Capricórnio, sendo o ISTJ mais para o tipo 5 do Enneagrama e o ENTJ mais para o tipo 3 do Enneagrama, sendo que o Capricórnio em si é compatível com esses dois tipos de Enneagrama e com esses dois tipos de MBTI. Só que a compatibilidade do ISTJ é bem mais para o tipo 5 e a compatibilidade do ENTJ é bem mais para o tipo 3. Então é possível, teoricamente, nós acharmos algumas compatibilidades sobre todos esses estudos, seja astrologia, seja Enneagrama, seja MBTI. Agora, na prática, quando nós vamos analisar os signos das pessoas, que geralmente só fala do Sol, nós não vemos muito essa compatibilidade, a não ser que nós investiguemos o mapa astral completo. Você gostou desse vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal. Aqui nós trataremos de vários temas. Se você gosta de temas mais subjetivos, como astrologia, nós trataremos dele. Se você gosta de questões mais científicas, nós também traremos aqui. Se você gosta de testes psicológicos, várias outras coisas, nós traremos aqui também. E se quiser, se inscreve lá na nossa página no Instagram, porque nós estamos trabalhando alguns temas lá também, e no nosso grupo e na nossa página do Facebook. Espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço a todos e até mais.